Fala aí, meu povo! Bom diazaço pra vocês, hein? Esse vídeo está amassado, tal qual a minha camisa, e ele tá saindo bem depois do que normalmente sai mesmo. É porque sexta-feira, basicamente, eu fiquei acordado até 5 da manhã para assistir o Botafogo, depois assistir o Flamengo até tarde, então eu fiquei por conta dos grandes jogos, como mostrei aqui no canal, de Botafogo e de Flamengo contra o Paris Saint-Germain e contra o Chelsea, e assim continuar. Fluminense e Hyundai é mais difícil de assistir, de fazer um vídeo de análise, embora tenha jogado bem o Fluminense contra o Hyundai, né? Tomou 2 gols de jogadas completamente esporádicas e até pouco perigosas, e depois quase tomou o terceiro, mas tanto pressionando no primeiro tempo, como roubando a bola no segundo, o Fluminense foi bem melhor e poderia ter feito muito mais gols e sofrido muito menos gols. O 4-2 apertado é meio por conta do que o futebol tem dessas coisas. Mas não vou fazer um vídeo específico sobre o Fluminense dessa vez, já tinha feito mais ou menos contra o Borussia Dortmund e farei mais ao longo do Mundial. Vou responder aqui as perguntas de vocês, são menos perguntas essa semana, peguei menos por acaso, simplesmente, e vai ser uma grande surpresa para mim também, porque eu selecionei todas na quinta-feira, então eu não lembro do que vem por aí. Bora lá. Primeira pergunta do Guilherme Bispo. MB, Barça pode continuar batendo de frente contra os grandes da Europa? Paris Saint-Germain contra Barça, quem levaria? Pô, é impossível saber quem é que vai ganhar um jogo se esse jogo não acontece, né? Assim, Paris Saint-Germain e Barça, durante toda a temporada passada e hoje, seria um jogo equilibrado. O Barcelona tende a manter o bom ritmo na próxima temporada. Vai manter os mesmos jogadores, alguns jogadores mais maduros, né? O Lamine Yamal um ano mais velho, o Baldé um ano mais velho, o Pau Cubarsí um ano mais velho. Outros jogadores também que foram muito importantes vão ficar também um ano mais velho, o que não é bom. Lewandowski, Nigo Martinez. Vai ter mais entendimento de jogo do Hans Flick desde o início da temporada. Eu acho que algumas coisas vão poder ser implementadas na segunda temporada. Todo mundo já sabe como circular a bola rápido, como jogar a bola no espaço para os jogadores que gostam de correr, tipo Rafinha, tipo Firmin, como segurar jogadores de um lado do campo ou rodar a bola muito rápido para que ela chegue na mínima mal do outro lado de situação de 1 contra 1. Então o Barcelona já sabe fazer muitas coisas e eu acho que essa temporada tem que acrescentar coisas ao seu jogo. Contra defesas fechadas, algumas vezes o Barcelona teve dificuldade de entrar, aqueles jogos contra Leganés, contra Alavés, contra Las Palmas, tem que melhorar alguma coisa contra defesas fechadas e tem que especialmente melhorar o sistema defensivo. Fazendo uma média de 2,9 gols por jogo, é muito provável que o Barcelona ganhe a maioria das partidas. Tomando uma média de 1,2 gols por jogo, é muito provável que o Barcelona não vença alguns jogos, mesmo que jogue muito bem. Por exemplo, a Inter de Milão. Então, a média de gols sofridos é o que tem que baixar. O Barcelona tem que fazer é se defender melhor, o que quer dizer pressionar melhor o adversário. Olha que já faz isso bem. Mas é pressionar ainda melhor o adversário para não permitir passes, e não permitindo passes não vai permitir as jogadas de 1 contra 1 contra a defesa do Barça. Mas o Paris Saint-Germain ou o Barcelona, quem levaria, precisa jogar quando são times muito equilibrados. Tem um livro que eu gosto muito que chama O Andar do Bêbado, que fala sobre o acaso e as aleatoriedades da vida. E lá tem uma estatística dessas que os matemáticos preparam e tal, que quando você tem dois times mais ou menos equilibrados, seriam necessários mais de 400 jogos entre eles, nas mesmas condições, para você determinar quem é melhor, quem é pior. Então, não dá para saber. Barcelona ou Paris Saint-Germain, quem levaria seria um jogo muito equilibrado. Eu falei aqui de jogadores evoluir e tal. Um jogador que eu tenho especial expectativa para a próxima... Tá muito amassado isso aqui. Um jogador que eu tenho especial expectativa para a próxima temporada é o Gavi, que eu acho que voltou fisicamente ok, jogou muitos jogos, mas tecnicamente ainda precisa ser mais importante do que ele foi. É um bom jogador para pressionar, para marcar na frente, mas também para jogar em espaços curtos, para achar tabelas, para participar mais de ações ofensivas. Achei o Gavi meio plano, assim, sabe? É um jogador que entrava e que normalmente não mudava muito os jogos. Eu acho que ele pode ser um bom reforço para o Barça na próxima temporada. Ryan Belemer. O que você acha do Lewandowski para a próxima temporada? Acha que ele vai continuar no alto nível ou, e aí acabou espaço para o Ryan Belemer? O normal é que ele não continue no mesmo nível. E que bom que o Barcelona aparentemente pode ter o Ferran Torres, que fez bem a função quando o Lewandowski não pôde jogar a temporada passada. Porque, à medida que o jogador vai ficando mais velho, ele vai conseguindo menos performar naquela qualidade que ele performava. Fez 40 gols, acho que parou em 40 gols o Lewandowski na temporada passada, acho que chegou aos 42 gols, né? Fez 2 contra o Atlético de Bilbao na última rodada, o que é um bom número. Só que também tem a continuidade que ele dá no jogo, a ajuda que ele dá para os jogadores sem ser só dentro da área, capacidade de marcar a saída de bola do adversário, de pressionar o adversário, tudo isso também entra numa segunda conta, que não é só a conta dos gols, e que eu acho que aí deve diminuir o desempenho do Lewandowski.
É uma temporada que é muito difícil do Barcelona ir atrás de um 9, porque o contrato do Leva foi automaticamente renovado pela cláusula que tinha. Então você tem um cara ocupando, primeiro, um espaço no plantel, segundo, um espaço de salário de 13 milhões de euros por ano. Então é muito difícil que você vá contratar um outro 9, sendo que você tem um 9 que está te custando 13 milhões nessa temporada. Então, para a próxima temporada já é, eu acho que a principal prioridade do Barça. Para 26, 27, contratar um muito bom camisa 9. Se desse para antecipar, seria bom. O problema é que se você antecipa e traz um jogador agora, o que você vai fazer com 3 centroavantes, sendo que só um vai jogar? Acho que o Ferran aceita jogar de vez em quando e tal, mais ou menos o papel que ele teve essa temporada. Mas se você tem mais um, o Barcelona traz o Julián Álvares. O que você faz com o Julián Álvares, Lewandowski e mais Ferran? Vende Ferran? Beleza. Mas quando o Ferran estava mal, ele não quis sair. Agora que ele está um pouco mais feliz, vai querer sair menos ainda. Então é um problema para essa temporada. Eu já antecipo, no auge do meu otimismo, que a posição de camisa 9 tende a ser um problema que não foi nas últimas, né? Tinha lá o Lewandowski que fazia um tanto de gol. Na última, inclusive, além do Leva, teve o Ferran. O normal é que nessa temporada, com o Leva mais velho, se torne um problema essa posição. Pode ser que o Hans Flick invente alguma coisa, invente Nico, se chegar, invente Rafinha de falso 9. Pode ser, e pode ser que dê certo, vamos ver. Tem aqui uma pergunta do Gabriel Borges, BSB, que muita gente está perguntando, acho que foi a campeã dessa semana, como vai jogar o Barça com a chegada de Nico Williams? O que será do Rafinha? Hoje, se o Nico chegar, eu não tenho nenhuma dúvida que o Rafinha é titular do Barcelona. Nenhuma dúvida. Pelo que jogou o Nico na última temporada, pelo que jogou o Rafinha na última temporada, o Nico vai ser um jogador de segundo tempo, para jogar ou no lugar do Rafinha ou no lugar do Lamine. O Nico jogando aberto na direita, não, aí eu acho que inverte, vai o Rafinha para aquele lado direito e joga o Nico Williams do outro lado. Então ele é um jogador que pode ser reserva para as duas posições, porque ele pode jogar, porque o Rafinha, na verdade, pode fazer as duas, e o Nico pode ajudar, mas hoje ele seria reserva sem nenhuma dúvida do Rafinha. Outra coisa é que o Rafinha possa jogar como 10, como ele jogou alguma coisa na temporada passada, alguma parte da temporada ele jogou assim, não só no início, mas teve alguns jogos, aquela virada sobre o Atlético de Madrid no 4-2, em algum momento eu acho que sai o Dani Olmo do time, ou sai o Firmin, que tinha começado jogando, entra o Ferran Torres, e o Rafinha passa a ser meia, e o Barcelona passa a jogar com o Ferran e Lewandowski dentro da área, né, aquela virada por 4-2 em La Liga. Então, o Rafinha acho que pode jogar muito bem como armador, porque evoluiu muito com o Hans Flick. Então pode colocar Nico, Rafinha e Lamine, ou o Nico ser um reserva dos dois. A minha questão com o Nico é muito mais o fato dele ser mais ponta do que atacante. A gente viu que pelo lado esquerdo do Barcelona, como tem o Baldé por ali, o corredor fica todo para o Baldé. E o Rafinha ou o Ferran, quem jogou pelo lado esquerdo do ataque, jogou muito pouco abertão como um ponta, que é o que o Nico é. O Luiz Dias, por exemplo, joga mais por dentro do que o Nico. Então tem uma questão tática de como é que o Hans Flick vai transformar e adaptar o Nico Williams, uma vez que ele chegue, para ele ser muito mais um atacante por dentro do que um ponta muito aberto. Ou ele pode transformar o time um pouco também, né? A gente vê que o Lamine, por exemplo, começa muitas jogadas bem aberto e que depois ele joga numa posição mais centralizada. Pode ser que o Nico também funcione assim, se ele jogar, se ele for titular, se o Rafinha for para o meio, se ele for revezar com os atacantes. Eu acho que é muito necessário um revezamento entre os atacantes. Não é sustentável que Rafinha e Lamine joguem na intensidade que jogaram uma temporada inteira de novo. E o Rafinha não se lesionou, mas quando a gente viu, quando o Lamine se lesionou, a dificuldade que o Barcelona teve entre outubro e dezembro, e o Lamine teve 2 problemas no tornozelo. Tô acordando agora e ainda tô com voz de ontem. Desculpa aí. Bruno Santos Acessórios. Apesar de ser de esquerda ainda, vendo a situação de países que aderem... Por que ser de esquerda ainda? Vendo a situação de países que aderem a esse tipo de ideologia. Caramba, eu vou tentar mais uma vez. Por que ser de esquerda ainda, vírgula? Vendo a situação de países que aderem a esse tipo de ideologia. Beleza, acho que era eu que estava lendo mal. A gente saiu aqui de bastante coisa de Barcelona para uma pergunta política. Como eu disse, eu nem lembrava do que eu tinha selecionado. Pô, Bruno, a questão é a seguinte. A Espanha, por exemplo, é um país de esquerda. Noruega é um país de esquerda. Portugal, eu não sei agora como foi as últimas eleições, mas tradicionalmente também vinha sendo um país de esquerda. Ser de esquerda não quer dizer ser a Venezuela, ser Cuba, ser a Bolívia, não quer dizer isso. Até pode querer dizer também, né? Mas aí eu acho que é muito mais extremo. E ser de direita também não quer dizer ser completamente deslocado e querer voltar aos anos 40 na Europa. Embora eu acho que exista uma nova direita que queira exatamente isso, no Brasil e fora.
Mas o que eu acho que a ideologia de esquerda, da qual eu me identifico, representa, ou que eu acredito que deva ser, é que o sistema econômico que existe, ele produz diferenças, né? O sistema capitalista, e eu não sou contra o capitalismo, não. Eu acho que ele produz diferenças. Ele é um sistema feito para gerar lucro. E normalmente você não gera lucro e divide esse lucro entre as pessoas, né? O lucro normalmente fica com quem é mais rico e tem uma outra base que é mais explorada ou que recebe muito menos. Isso gera desigualdades sociais. Um governo de esquerda, um governo de bem-estar social, como é, por exemplo, de muitos países da Europa, ainda que não sejam de esquerda, mas a ideologia do bem-estar social, você cria mecanismos para reduzir essa distância, essa diferença social que é gerada pelo sistema econômico. Né? O sistema econômico faz com que alguns tenham muito mais dinheiro do que outros, e isso gera uma diferença social, porque quem tem menos dinheiro tem menos capacidade de ascender e tal. E é isso que eu acredito que um governo deva fazer, como ideologia de direita e esquerda. Reduzir as diferenças que a sociedade cria entre ela, né? Dando mais capacidade, mais ferramentas, por exemplo, de sistema de estudo, de educação pública de qualidade, de sistema de saúde de qualidade, que não precise ser pago, para que as pessoas que têm menos dinheiro possam ascender e ir equilibrando um pouco essa balança ao longo do tempo. Se não for de esquerda, se um governo de centro-direita, por exemplo, da Alemanha, um governo de centro-direita, se fizer isso, se reduzir as diferenças e tal, por mim tá tudo certo, não tem nenhum problema. Então, governo de esquerda, como você falou, que a ideologia e a situação de países dessa ideologia. Pô, a situação de países, situação da Espanha, a Alemanha por algum tempo foi centro-esquerda, a situação da Alemanha, a situação da Noruega, a situação da Suécia, esses países são de centro-esquerda. Então, a gente pode ir para aí ou a gente pode ir para a Venezuela. Não é uma questão de comunismo. É uma questão, acho, de reduzir distâncias, reduzir desigualdades, que se dê ferramentas para quem está na base da pirâmide social, para que essas pessoas possam subir, ascender, para que elas possam... E outra coisa é que quem ganha muito dinheiro não ganhe tanto e quem ganha pouco não ganhe tão pouco. Que isso daqui seja mais aqui. É o que eu acredito socialmente e politicamente. E repito, se tiver algum governo ou alguma ideologia de centro-direita que faça isso, eu vou apoiar porque é o que eu acredito. Mas é só isso, sem extremismos. Voltando para o futebol, ou não, ainda vou uma antes aqui ainda mais de sociedade, que é do Silva, com 2 L's e 2 A's, 19. Um conselho para quem quer ir morar em Barcelona. Fique muito atento aos aluguéis. Está muito difícil alugar apartamento em Barcelona. Está muito difícil. Aqui agora criou-se uma lei de moradia para que não se possa subir do jeito que você quiser os preços dos aluguéis. Os bairros, as regiões, as ruas e tal, elas são precificadas, baseadas em um tanto de indicativo de quanto pode custar o metro quadrado ali, ou para vender ou para alugar, que é para evitar a especulação. E a partir dali você só pode alugar, se você tem um apartamento de 100 metros e custa 10 euros o metro quadrado, só pode alugar por 1.000 euros. Seria mais ou menos isso. Então tem uma série de mecanismos que foram criados para reduzir a especulação imobiliária por aqui, que o turismo gera muito. A questão é que existe uma brecha, que existe apartamento que não é para alugar por muito tempo, mas que seria para alugar por 11 meses e 29 dias, que é, ou seja, menos de um ano, que aí o cara pode colocar o preço que ele quiser. E tá todo mundo fazendo isso. Então o preço dos aluguéis aqui está muito caro, está muito difícil de achar apartamento que não seja para alugar com um contrato só de um ano. Então se você não quiser ficar mudando todo ano, pingando de um lugar para o outro e ficar à mercê de quem aluga, de quem é o proprietário, está muito difícil de achar e está muito caro. Então o conselho que eu dou para você morar aqui é venha de uma forma legalizada, senão você não consegue alugar um apartamento, tenha uma boa fonte de renda e ache um lugar para morar. Já venha sabendo que vai ser difícil achar um lugar para alugar por aqui. Agora, mais conselho do que isso não sei, ganhe mais do que você gasta, sabe que você vai ficar longe da sua família, que não está do seu lado. Os outros são meio óbvios, eu diria. Mas esse do aluguel é o que mais tem pesado por aqui. Marina Godoy. Oi, MB. Qual a diferença dos times do Cruyff e do Guardiola? A diferença é que os times do Cruyff, especialmente aquele Barcelona do Cruyff, né, era um time dos anos 90 e os times do Guardiola são times de 20 anos depois. Futebol evoluiu nesse tempo. Ficou mais rápido, mais dinâmico, os jogadores correm mais, se esforçam mais. Então existe uma nítida diferença do que virou o futebol de 1990 para 2010. 20 anos e o que os jogadores fazem.
A diferença que os adversários têm de estudar o seu jogo, de se preparar para o seu jogo e de tentar anular o seu jogo. E aí eu acho que isso gerou com que o jogo do Guardiola ele se sinta mais confortável, controlando mais as ações do que um jogo de lá e cá, que muitas vezes era o jogo do Cruyff. O Cruyff tem aquela frase de que se eu tenho a bola, o adversário não pode ter, e se ele não pode ter, ele não pode me atacar, e se ele não pode me atacar, ele não pode fazer gol. É um bom ponto de partida, mas o time do Guardiola, o Barcelona do Guardiola, era um time que fazia muitos gols e que sofria muitos gols. Era um time bastante exposto e tal. O que o Guardiola tentou fazer foi minimizar essa margem de erro, minimizar a capacidade de contra-ataques que você vai receber, de bolas que você vai perder. Isso gerou um jogo muito mais controlado do Guardiola. Então é isso, existe mais controle nos times do Guardiola do que existia no Barcelona do Cruyff, né? Porque os times do Cruyff não é que ele teve uma carreira com muitos e muitos trabalhos revolucionários como foi aqui em Barcelona no início dos anos 90, final dos anos 80. Então o Guardiola o que ele fez foi controlar mais, foi dar um pouco mais de pausa ao jogo do Cruyff, que é uma evolução que a gente vê agora. O Paris Saint-Germain, por exemplo, tem menos pausa, mas tem mais intensidade para recuperar a bola, que também é uma evolução do jogo do Luiz Henrique, que pega muito disso. O Luiz Henrique bebeu nessa fonte aqui, né? Ele chegou no Barcelona logo depois da era Cruyff, mas ainda com muita influência disso. Trabalhou com o Guardiola como jogador e tal, eles trabalharam juntos aqui quando o Van Gaal foi técnico, e depois também quando o Guardiola era técnico do A, o Luiz Henrique foi técnico do B, e ele também aprendeu ali com o Guardiola. Então é da casa o Luiz Henrique, é dessa linhagem também. E o que eu acho que ele faz no Paris Saint-Germain é ter um time ofensivo como time de Cruyff, de Guardiola, que tenta também controlar o jogo, mas que sabe que se perder a bola, rapidamente ele vai poder recuperar pela capacidade que ele tem de não deixar o rival ter a bola, de morder lá em cima, de subir a pressão, de subir a marcação, de se tiver correr para trás, correr muito bem também. Então, o jogo vai evoluindo e a gente vai vendo como que as coisas vão mudando. Eric Fofon. Bom nome, Fofon. O que geralmente leva quando vai correr? Aqui em São Paulo eu fico com medo de levar o celular. Isso é uma parada ruim do Brasil, né? Quando eu tô indo pro Brasil agora em julho, e eu também tô com essa coisa assim, pô, correr, o que dá pra levar, o que não dá, o que é seguro, o que não é. Se você baixar música por exemplo, você vai correr com relógio, dá pra baixar música no relógio e ir ouvindo. Você tem todos os dados da corrida e mais música pra ir correndo. Eu levo tudo, eu levo celular, relógio e fone de ouvido. E chave de casa. Eu não gosto de ficar preso pra fora. Então aqui dá pra levar tudo, mas é a diferença de morar em Barcelona e morar muitas vezes no Brasil. Eu sei que em alguns lugares do Brasil é bem seguro de correr. Eu fui correr quando eu estava no início do ano em BH, na Lagoa da Pampulha. Super tranquilo de correr. Dizem que na Avenida dos Andradas também dependendo da hora. Tem muito movimento de manhã, de noite não. Então não sei onde você mora em BH, em São Paulo. Mas tem umas coisas hoje em dia, aqui em Barcelona acha pra comprar, que é tipo uma munhequeira que tem um zíper, que dá pra você colocar ali coisas. Então dá pra você colocar fone de ouvido, chave, dinheiro numa munhequeira aqui, que não incomoda, não sei o que, não tem que ficar enchendo o bolso. E dá pra você correr assim. Murilo K. Ferreira. MB, 45 milhões pelo João Pedro do Brighton seria um bom negócio? Seria, depende pra quem, né? Quem é que precisa de um atacante, de um segundo atacante que pode jogar pelos... Retomando, chegaram gentes. 45 milhões pelo João Pedro, se é uma boa? Eu acho que é uma boa, porque é um valor baixo para um atacante, um bom atacante, de boa idade ainda, né? O João Pedro tem bastante tempo ainda pela frente, não é um jogador que vai te dar rendimento por 2 anos. Se é perguntando pro Barcelona, por exemplo, se o Barcelona quisesse jogar alguma coisa diferente, meio que Liverpool do Klopp com Firmino, que era um 9 que saía muitas vezes para gerar espaço para os caras que entravam, Mané e Salah, até poderia ser uma boa, mas eu acho que os mecanismos do Barça não são muito esses. É mais que o atacante corra para frente do que ele corra para trás. E o João Pedro eu acho que é um bom jogador para combinar mais no meio campo, para sair um pouco da posição de 9, para se juntar mais aos meias e abrir mais espaços. Mais do que gerar espaço na frente correndo, gerar mais espaço dando um passo para trás. O valor é bom e é uma idade boa. Acho que para quem estiver precisando de um atacante nessas características, eu acho que é assim um bom negócio. Pro Barça, eu acho que precisaria mudar muita coisa nos outros jogadores para adaptar um jogador assim. E eu não sei se seria o melhor para o resto do time. Sérgio Chaisse. Chaisse. C-H-A-I-S-S-E.
Barcelona está na regra 1 para 1. Qual é a vantagem de ter isso? A gente não sabe se o Barça está na regra de 1 para 1, porque La Liga é quem precisa chegar, auditar as contas do Barcelona, ver as contas do Barcelona e determinar se está tudo certo para estar na regra de 1 para 1. A vantagem de ter isso é que cada euro que entra você pode gastar. Quando você está em dia, por assim dizer, com o fair play financeiro de La Liga, você está na regra de 1 para 1. Quando você não está, você tem alguns degraus para estar ali. Você pode estar na regra de 1 para 4, que a cada 4 euros que entra, 1 você pode gastar em contratações. Os outros 3 você não pode gastar, porque aquilo ali tem que ser uma garantia de que você vai pagar as dívidas que você tem, que você vai voltar a uma situação financeira estável. Tem a regra de 1 para 3 também, que a cada 3 que entra você pode gastar 1 e tal. Ou seja, isso faria com que se o Barcelona arrecadasse aí 100 milhões em vendas, ele só poderia gastar 25 para contratar e inscrever jogadores. Se ele está na regra de 1 para 1 e ele ganha 100 milhões, ele pode gastar 100 milhões. Então, basicamente as garantias financeiras que você tem, você pode gastar tudo que você ganha. O Barcelona entende que está na regra de 1 para 1. Fez a operação lá dos assentos VIPs, né, do novo Camp Nou. Isso ainda precisa... Primeiro que eles precisam estar prontos para poder serem computados. E depois tem que ver como que La Liga vai aceitar isso. Se La Liga entender que é um aluguel de assentos, né, e você não está vendendo seus assentos VIP, mas que você está alugando para alguém, então normalmente você só pode... Se aluga por 30 anos, o Barcelona teria que fracionar o valor recebido por 30 anos. Se é venda, ele pode pegar o valor recebido na mão, na hora, para termos de fair play. Então tem que ver como que La Liga vai determinar o que foi a operação dos assentos VIP. Tem que ver se o Barcelona vai conseguir reduzir mais a massa salarial. Se vai sair Ter Stegen, se vai sair Ansu Fati, são 2 jogadores de salários muito altos, e se isso reduzir, também ajuda nas contas. O Barça acredita que está tudo certo. Tem que ver se La Liga também vai acreditar. Então, não dá para saber. Eu acho que agora é 30 de junho que fecha o exercício econômico da última temporada e que aí La Liga vai determinar quando abrir o mercado quem é que está na regra de 1 para 1, quem é que não está. Mas eu desconfio que ainda vai ter, neste mercado de transferências, alguma tensão nesse sentido para o Barça. Se tá, se não tá, como é que vai ser? Eu acredito que na próxima temporada, já com o Camp Nou funcionando, já com os assentos VIP negociados e funcionando e tal, não sei o quê, com um ano mais de boa receita e de baixa despesa, especialmente de salários de jogadores, hoje a massa salarial do Barcelona é de 55% da receita, mais ou menos, chegou a ser de 110% no meio da pandemia, mas antes de pandemia e tal, quando o clube estava rodando normalmente, estava acima dos 70%, quase 80%, 2017, 2018, 2019, era muito alto, era completamente asfixiante, assim, não era saudável, asfixiante, não era saudável. Hoje sim é saudável. 55, dizem que até 70% é saudável. Está em 55, está bastante bom a massa salarial do Barça. Então acho que a tendência é ir melhorando, mas talvez ainda tenha drama nesse mercado de transferências de achar o fair play financeiro, ou de achar a regra de 1 para 1, ou de conseguir mostrar para a La Liga que está dentro da regra de 1 para 1. Batista Chierato. Eu sempre tenho medo de ser 2 ou 3 nomes e eu ler completamente errado. Batista eu acho que é Batista. Chierato eu acho que é Chierato. Enfim. Por que a temporada europeia não é de janeiro a dezembro? Culturalmente aqui, as férias grandes, o período sem trabalho, o período que o pessoal desconecta, é agora no meio do ano, porque está fazendo muito calor, é o verão. Então jogar futebol agora é muito complicado, as pessoas estão de férias e tal, então elas estão fora de casa, fora da cidade, existe menos interesse também. Mas acho que é principalmente por conta do clima. Barcelona está fazendo, vou mostrar para vocês, agora é domingo de manhã. Barcelona está fazendo 31 graus de máxima e 23 de mínima. Então, às 10 da noite, hoje, a gente vai estar com 27 graus. É muito ruim para se jogar futebol, né? Às 10 da noite ainda vai estar muito calor por aqui. Quando for, a temperatura mínima vai ser às 4 da manhã, que vai estar 23 graus. Então, entre junho, julho e agosto ainda começa o futebol com muito calor, se joga menos futebol por conta das condições climáticas. E em janeiro, quando está fazendo 5, 6, 4 graus, é mais de boa para jogar futebol. Para ir para o estádio, às vezes, é menos confortável. Em Montjuïc, a gente sofreu uma barbaridade de frio nessas 2 temporadas. Mas para jogar futebol é menos
é menos problemático e o torcedor também não liga tanto, coloca um casaco e vai. O problema é quando não dá pra você tirar mais do que camiseta e tal. Então é por isso, que é de agosto a maio, por conta do calor das condições climáticas. Eu acho que seria muito bom se o calendário mundial fosse igualado. O problema é que no Brasil também existe uma cultura diferente. A questão do clima no Brasil é mais quase que homogêneo, por assim dizer, porque não tem. Se a gente joga em janeiro, em fevereiro no Brasil é muito calor, mas dá para jogar de noite que não é tão calor assim no Brasil. Não é igual na Europa, que à noite ainda faz muito calor, e agora, hoje, por exemplo, vai escurecer às 10 da noite por aqui. Então dá para fazer esse tipo de coisa. Eu sei que no sul do Brasil faz muito frio, que no norte e no nordeste faz muito calor, mas é a diferença da região, não é a diferença do período do ano que vai mudar tanto, né? Acredito eu. Então tem jogo no Brasil que determinado período do ano dá para colocar um jogo às 11 da manhã, em outros períodos do ano não. Mas eu acho que eliminando as condições climáticas seria muito bom se o futebol pudesse ser jogado por todo mundo na mesma época. A gente está vendo agora no Mundial que os times brasileiros estão a pleno vapor e tem muito time europeu em início de pré-temporada, final de temporada, que está no nível físico bem abaixo do que costuma mostrar durante a temporada. É a mesma coisa quando chega no final do ano para jogar o Mundial, que os europeus estão a pleno vapor e os times brasileiros, sul-americanos estão esgotados depois de uma maratona absurda que fazem durante a temporada. Então seria muito bom se todo mundo pudesse jogar nas mesmas condições e se os mercados de transferências funcionassem também nas mesmas condições para todo mundo, né? É muito ruim que a gente comece o Campeonato Brasileiro de um jeito, que venham os europeus, que levem os jogadores brasileiros, que depois reabra o mercado no Brasil, com o mercado da Europa já fechado. Fica tudo muito desencontrado. Eu gostaria que Brasil, Copa Libertadores, América do Sul, que todo mundo funcionasse da mesma maneira. Lucas Vogli. O que acha das paralisações por tempestades no Mundial? Nunca vi isso. Tem um vídeo do Biratan Leal explicando que em 2012 teve um raio que atingiu um torcedor na arquibancada na NASCAR, matou um torcedor, e que a partir dali a NASCAR foi processada pela família daquele torcedor e que os Estados Unidos adotou esse protocolo. Eu não sei se teria alguma coisa para fazer para evitar. É 10 milhas perto de um estádio, se tem nuvens e formação de raios e trovões e tal. Bom, raios, né? Porque trovão não causa dano a ninguém. Tirando aos pets. O jogo tem que ser paralisado até que passe meia hora daquela ameaça. Eu acho horrível, é muito ruim esportivamente, é bizarro mesmo que um jogo tenha que parar por tanto tempo, assim, perde o sentido de um jogo de futebol, que acho que é o dinamismo, mas se é uma questão de saúde tem que acontecer. Que seja só nos Estados Unidos, que não possa colocar mais para-raio, alguma coisa assim, aí eu já não entendo. Por que é só nos Estados Unidos? Por que não tem acidentes assim em outros lugares nos Estados Unidos teve? Por que não dá para prevenir isso de outras formas? Mas que é ruim? É muito ruim. Primeiro pro horário do jogo, né? Você se programa para assistir um jogo por 2 horas, o jogo pode demorar sei lá quanto tempo se tiver a tempestade. Na Copa do Mundo do ano que vem a gente vai ver isso em alguns jogos também, porque alguns estádios que estão sediando a Copa do Mundo de clubes vão sediar também a Copa do Mundo de seleções no ano que vem. A gente já viu isso em pré-temporada, de jogos Barcelona e Real Madrid, acho que na última temporada demorou 1-2 horas a mais do que estava marcado no início. Enfim, é muito ruim. É muito longe da cultura de futebol que a gente está acostumado a ver, né? Outros eventos esportivos se param ou não nos Estados Unidos, é do jeito deles, mas no futebol a gente está acostumado a isso. Se é por uma questão de saúde, tem que fazer. Mas se outros lugares do mundo conseguem se preparar para não ter um acidente desse, acho que os Estados Unidos também deveriam se preparar. Douglas.bs. O que acha da fala do presidente de La Liga sobre o Mundial? Acha que o campeonato embala na Europa? Para quem não viu, na semana passada o Tebas disse que pretende acabar com o Mundial de Clubes. O Tebas, como ele consegue mandar na Liga, eu acho que ele pensa que ele manda em muita coisa. Ele não tem nenhum tipo de autonomia ou de autoridade para mandar no Mundial de Clubes ou para acabar com o Mundial de Clubes. O calendário é feito FIFA, confederações, Conmebol, UEFA, CONCACAF, por aí vai, federações, então ainda tem a Real Federação Espanhola de Futebol e depois La Liga, que cuida da primeira e da segunda divisão do futebol espanhol e só. Então é FIFA, UEFA, Real Federação Espanhola de Futebol, La Liga. La Liga está aqui na cadeia alimentar de quem organiza um calendário. Por que o Tebas disse isso? Em parte ele tem razão, que o calendário não comporta outra competição? Sim, a gente está vendo que os jogadores terminaram a temporada europeia 1º de junho, teve uma data FIFA,
Começa a jogar um Mundial dia 14 de junho, quem chegar até a semifinal final até 10, 13 de julho, para começar a jogar um mês depois, para ter 15 dias de férias, 10 dias de pré-temporada e começar a jogar os campeonatos nacionais. Depois ainda vai ter uma Copa do Mundo no ano que vem. Para o calendário, sim, que é horrível esse Mundial. Também pode gerar uma diferença econômica entre os clubes. Você vai dar muito dinheiro para poucos clubes e os outros não vão receber. Então você também vai gerar uma desigualdade econômica nas ligas. Na Europa menos, na Europa assim, Real Madrid, Atlético de Madrid vão se dar bem porque vão ter ali 100 milhões a mais, a mesma coisa os outros. O Salzburg vai se dar muito bem dentro da Áustria. Mas o Auckland City está esfregando as mãos, porque para a Oceania, a grana que o Auckland City vai ganhar é uma barbaridade, é uma doideira. Como que isso vai fazer diferença para o Auckland City? Então você vai gerar também uma desigualdade entre os clubes. Beleza, embora aqui seja a partir de mérito, né? Você tem mérito esportivo para estar lá, aquela competição paga muito. O que não disse o Tebas, e o que é o mais importante dessa fala e desse medo e desse ataque, né? Assim, normalmente quando você pega um animal e ele está muito acuado, ele late muito alto, um cachorro, por exemplo, ele late muito alto, ele se mostra agressivo porque ele está acuado, e que eu acho que o Tebas está fazendo aqui. O que acontece é, quanto mais relevância outros torneios tiverem, menos relevância a Liga pode ter. Imagina que os europeus adoram um Mundial que vira o sonho do consumo de todo mundo, que todo mundo fique doido para jogar um Mundial, que daqui a 4 anos, quando vai ter outro, Barcelona e Real Madrid estão classificados e eles jogam as últimas 3, 4 rodadas do Campeonato Espanhol com o time reserva, se preparando para jogar o Mundial. É péssimo para a La Liga. Outra coisa é que apareça um super campeonato que é bom pra caramba, que todo mundo quer assistir, e as televisões que vão comprar os direitos esportivos, os direitos televisivos, que as televisões gastem menos dinheiro para comprar La Liga, porque elas vão guardar dinheiro para comprar o dinheiro do Super Mundial, né? Imagina que uma TV tem 100 milhões de euros para investir em compra de direitos audiovisuais. Ela pode gastar 100 milhões em La Liga ou querer gastar 40 em La Liga para tentar comprar o Mundial por 60. Então é ruim para o produto dele, que exista um outro campeonato que seja muito competitivo, que os times dele estejam lá, que deem mais importância para esse torneio do que para o torneio dele, que é a La Liga. Então tem muita coisa que não foi dita pelo Tebas, mas que ele quis dizer, o que ele quis dizer, que fica bastante óbvio no medo que ele tem do Super Mundial e bem, que é o desprestígio que a La Liga pode sofrer. E que eu acho que é o caminho natural. A partir do momento que a Champions cresceu 4 datas dessa temporada, né? 2 na fase de classificação, mais 2 de playoff. Que a Champions cresce 4 datas por ano. Que você tem um Super Mundial de 7 datas uma vez a cada 4 anos. A partir do momento que outros torneios vão crescendo, aquele torneio de 38 rodadas, a tendência é que ele possa perder relevância. E eu acho que deveria perder. Eu acho que a Liga deveria ter 2 times menos. Seria ruim para o Tebas, seria uma forma de gerar um pouco mais também. Assim, se tem 2 times menos, os 2 times que vão cair são os piores, os mais pobres, em teoria, né? Então também dá uma elitizada. Mas se você tem 4 datas menos por temporada de futebol de clubes dentro de ligas, vai jogar menos contra o Eibar, contra o Elche, contra o Leganés, você tem 4 datas a mais, ou para os caras descansarem, para eles poderem performar melhor em jogos mais importantes, ou para eles jogarem em outra competição. E eu acho que é isso que deveria acontecer, tá? Já é assim na Alemanha, já é assim na França, já é assim em Portugal. Eu acho que Inglaterra, Itália e Espanha, que na Europa, só para falar assim, nos principais torneios, deveriam também ter 18 clubes e não 20, para que se jogue menos nos campeonatos nacionais, que tem jogos menos interessantes, para que os jogadores possam estar melhor fisicamente para jogar os melhores jogos, para performar melhor, e também tem isso ainda de ir colocando um campeonato aqui e ali. Outra coisa que eu acho também que deveria acontecer, aqui falando de calendário e tal, é que tivesse menos datas FIFA ou que elas fossem mais condensadas. Ao invés de você tem data FIFA em setembro, outubro, novembro, março e junho. Se eu não estou enganado é isso. São 5 datas FIFA com 2 jogos. Que fizesse 3 datas FIFA, uma em outubro, sei lá, uma em outubro, uma em março e uma em junho, com 3 jogos cada uma. Então que você deixasse os caras, ao invés de 4 vezes na temporada, porque é de junho já é pós-temporada, que ao invés deles irem 4 vezes com as seleções, de parar o ritmo, de mudar o tipo de treino, de viagem diferente e tal, que eles fizessem isso 2 vezes durante a temporada. Eu ainda acho que seria melhor, uma vez no final do ano, em dezembro entrega os caras para as seleções, depois em junho entrega os caras para as seleções de novo, ou uma vez só por ano, do que 5. Mas se fosse 3 pelo menos, vezes já ajudava a... Já que vai com as seleções, faz um joguinho a mais ali, mas vai uma vez menos, ou 2 vezes menos por temporada. Acho que já ajudaria.
Fernandes Alan, que é Alan Fernandes. MB, você é saudosista quanto a futebol? Sente falta dos anos 90, 2000? Eu sou e não sou. Eu sinto falta dos anos 90, 2000. Sempre que vocês me perguntam aqui uma coisa meio out of context, eu não sei se eu já falei isso ou não, mas eu gosto muito de ver matéria de televisão antiga, programa de televisão antigo, dos anos 90, dos anos 2000, e também lance de gol. Jogo é mais complicado. Pegar um jogo dos anos 90 para ver, façam isso se vocês são saudosistas ou acham que o futebol de antigamente era melhor, e vocês vão ver que parece um jogo festivo de hoje em dia. O ritmo era muito mais baixo, mas era muito mais baixo do que o ritmo de hoje em dia. No futebol brasileiro, então, os gramados eram muito piores do que são hoje em dia, se é que dá, e dava. Eram gramas muito altas, parecia grama de jardim. Os campos eram muito maiores, né? Campo do Mineirão, campo do Serra Dourada era muito maior do que hoje em dia. Eu acho que do Morumbi também, Maracanã, enfim. Os campos eram muito maiores, mas eu tenho muita saudade. Assim, eu gosto muito de ver lances de antigamente, gols de antigamente e tal, porque, pô, me bate algo que eu sei que não era melhor do que hoje, mas que era muito legal. Gosto da estética dos uniformes, da identidade, que era cada estádio, cada campo tinha a sua identidade, hoje em dia é tudo muito parecido. Então eu sou saudosista com isso assim, eu gosto muito de ver. E ver matéria e programa de antigamente também é excelente. Achar uns Sport TV News dos anos 90, Globo Esporte 95, 96, assim, o tipo de matéria que era feito, o tipo de jornalismo que era feito, a forma com que os jogadores e os técnicos tinham de falar, a abertura que os caras tinham, é muito diferente e eu acho muito legal. Então, sou saudosista, mas eu entendo que hoje é melhor. O nível hoje é melhor. Nível de jogo, nível físico, enfim. Eu acho que hoje é melhor, mas eu gosto muito de antigamente também. Otávio GS 22. Frango frito, cozido, assado. Qual é mais gostoso? Frango assado, né? Não tem nenhuma dúvida. Alguém aí prefere um frango cozido do que um frango assado? Quem prefere um frango cozido que um frango assado, ou não sabe nada de frango cozido, mas principalmente não sabe nada de frango assado. Pedro Auguste, 2 underlines depois. Acha que o Barça pode levar alguma vantagem física para a próxima temporada por não ter jogado o Mundial? Sim, é o consolo dos tontos, né? Como outro dia o Marc Crossas disse num programa de televisão daqui. Quer dizer que para o Barça é bom não jogar o Mundial? Não, é horrível. O Barcelona queria e deveria estar lá pela grana, pelo prestígio e por competitividade. Eu acho que a partir do mata-mata, acho que a gente vai ver esquentar mais o Mundial aqui na Europa. Por enquanto tá passando, tá transmitindo, tá tendo boas audiências aqui na Espanha, por exemplo, porque tá passando na TV aberta. Primeiro que a DAZN comprou e é grátis o Mundial. Mesmo que você não pague DAZN, eu, por exemplo, pago, porque a DAZN passa metade de La Liga e passa o campeonato inglês aqui, então eu pago. Mas para quem não é, dá para fazer DAZN só no Mundial e assistir todos os jogos grátis, e ainda tá passando na TV aberta para quem não é muito online, né, para quem é mais analógico. E aqui não tem futebol na TV aberta normalmente. É um jogo por rodada de times que não disputam competições europeias. Então não pode passar o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid. Temporada que vem não vai poder mostrar jogo do Atlético de Bilbao, do Villarreal, do Betis, enfim, de nenhum time que dispute competição europeia. Então agora que está tendo Real Madrid na TV aberta, o Chelsea na TV aberta, o Atlético de Madrid na TV aberta, e aí consequentemente vão os brasileiros, né, para enfrentar eles, e não tem mais nada sendo transmitido de esporte, então está tendo boa audiência, mas eu acho que vai ter mais discussão, mais coisa mesmo quando chegar o mata-mata. Então o Barcelona deveria estar lá, pela grana e por isso. Agora, que o Barcelona vai poder ter muito mais férias do que Real Madrid e Atlético de Madrid, que vai poder descansar muito melhor, que vai poder começar a temporada num nível mais alto, numa rotação mais alta que eles. E que se Real Madrid e Atlético de Madrid chegarem longe no Mundial, eles podem ter 1 ou 2 rodadas de La Liga adiadas, e que depois eles vão precisar compensar isso achatando mais o calendário deles, sim, pode ser uma vantagem para o Barça. Uma vantagem ruim, porque ele deveria estar no Mundial, mas sim, uma vantagem para começar a próxima temporada. Josué.f.s. Trabalhar com futebol diminuiu sua paixão? Não. O que faz é, de vez em quando, eu tô cansado de futebol, então não quero ver, não quero falar sobre. O que de fato me causou é que eu não gosto de falar de futebol em situações sociais. Com os meus amigos, com família e tal, eu não sou uma pessoa que gosta de conversar sobre futebol, de jogar conversa fora em bar. Porque eu não consigo não trabalhar. Falar de forma só de brincadeira e tal, eu não consigo desconectar. A hora que eu vou falar de futebol, eu vou falar igual eu falo aqui com vocês.
com qualquer um. Então, pra mim é chato, porque é cansativo, porque é trabalho. Não que eu esteja fazendo seja chato, cansativo, mas quando eu tô com os meus amigos, eu quero falar de barbaridades impublicáveis. Tô brincando, não façam isso, tenham relações com seus amigos saudáveis. E não falar de futebol. Então, não é que tenha diminuído minha paixão, mudou. Mas assim, acaba a temporada, eu tô muito cansado. Acabou a temporada esse ano. Eu fiquei 10 dias, eu acho que sem ver quase nada de futebol. Entre a final da Liga dos Campeões e o início do Mundial, eu praticamente não vi nada de futebol, eu não queria ver nada. Mas chega meio de julho, eu fico andando pela casa cantando música de torcida. Porque eu tô doido pra começar de novo e tal, quando chega agosto, eu tô doido pra começar de novo. Então, é o meu trabalho, eu preciso de um tempo pra desconectar. Não diminuiu minha paixão, mudou a minha paixão. Mudou a minha forma de ver, de assistir, de consumir e tal. Mas eu ainda continuo. Não me imagino fazendo outra coisa e é a coisa que eu mais gosto de fazer, de ver, de acompanhar. Então, só mudou, mas não diminuiu não. Roosevelt Lucas, nome de presidente. O que acha dessa nova câmera da visão do árbitro como nesse Mundial de Clubes? Pô, eu acho excelente, excelente. Primeiro que leva a gente para dentro do campo, né? Tem uma visão em primeira pessoa ali do que está acontecendo dentro do campo, eu acho muito legal. Segundo que dá para ver se o árbitro viu de fato a jogada ou não, como ela aconteceu, se o ângulo do árbitro ele conseguia analisar se aquilo ali foi pênalti, se aquilo ali foi falta, se foi suficiente, se não foi. Então, eu acho excelente. Tem muita coisa da estética desse Mundial que eu não gosto. Aquela entrada em campo, eu acho brega, uma coisa que não tem nada a ver. Os jogadores parecem desconfortáveis. Eu prefiro 1000 vezes todo mundo entrando perfilado. Ou que seja, tipo nos anos 90 no Brasil, primeiro entra um e depois entra outro. E se tiver que ter vaia para um foguetório para outro, eu achava demais isso também nos anos 90 no futebol brasileiro. Mas essa entrada eu acho breguíssima. De vez em quando mostra a gente na torcida durante o jogo, tá perdendo os lances também, enfim. É uma coisa que parece meio produzida por esportes americanos, que não tem muito a ver com a dinâmica de futebol, mas essa câmera no árbitro eu acho que devia ser aplicado em todos os torneios daqui pra frente. É muito bom, é muito legal. Eu acho que só tem benefícios. Inclusive, tira a culpa do árbitro, ou pode colocar. Acho que colocar é menos, porque se ele não marcar um lance, o VAR vai acabar chamando. Mas se a gente fala, pô, como é que o árbitro não viu isso? Você vai ver que às vezes tinha um cara na frente dele bem na hora do que aconteceu, porque alguém passou na frente dele e ele não conseguiu ver. Então eu acho excelente. A falta que o Messi cobra contra o Porto e que o árbitro está ali muito perto e que tem a visão do árbitro é a melhor câmera. Eu só acho que eles podiam trabalhar um pouquinho mais, assim, na hora de mostrar um replay tipo dessa falta, mostrar em câmera lenta. Eu vi também o gol do Chelsea contra o LAFC, o passe do Nicolas Jackson e a arrancada do Pedro Neto e tal. Podia colocar depois um replay em câmera lenta da visão do árbitro e tal para mostrar uma visão ali. Mas eu acho muito, muito legal. Acho que é a coisa mais legal esteticamente, né, assim, de visual desse Mundial de Clubes. JG.br.12. Se você fosse o presidente e tivesse o poder de escolha entre Nico e Luiz Dias, qual você escolheria? Eu escolheria, acho que o Nico, pelo fator econômico. É muito mais barato do que o Luiz Dias. Se fossem os dois jogadores custando a mesma quantidade e tal, eu acho que o Luiz Dias é mais do que o Barcelona precisa do que o Nico Williams. Jogador que não é tanto de lado, que pode jogar mais por dentro, que pode jogar de falso 9, que é muito de receber bola na frente para correr. Eu acho que o Barcelona precisa mais de um jogador assim do que do Nico. Agora, se for levar em conta todo o contexto, o Nico é mais novo, um jogador adaptado ao futebol espanhol, é muito mais barato. Então, Nico Williams. Monteiro W, mas tem um X no lugar do... MX Inteiro W. Por que nos jogos de pré-temporada os jogadores utilizam apenas o número nas costas, nas camisas, sem o nome? Porque a gente ainda não sabe se esses caras vão continuar ou não nos times. Às vezes quem está em julho, no início de agosto, não está no final de agosto. E quando eles precisam passar a numeração para as ligas, aí sim você coloca nome e número, porque depois isso vai vender, né, a camisa. Então se durante a pré-temporada o Gavi não está no Barcelona, então não tem camisa 6, até que não, né, quando o jogador está lesionado, o número continua com ele. Mas você imagina que o Barcelona vende o Rafinha, que é o 11. Então vai jogar pré-temporada o Firmino com a 11. Mas pode ser que depois chegue o Nico Williams e que o Nico pegue a 11. Então quem comprou a camisa do Barcelona em julho vai comprar 11 Firmino e depois ele vai ter uma camisa que não vai servir porque o 11 vai ser o Nico. Simplesmente uma situação hipotética, tá? Não tô falando que o Rafinha vai ser vendido, nada disso, pelo amor de Deus. Mas é por isso, entendeu? Durante a pré-temporada a gente não sabe quais vão ser os números que os caras vão usar na temporada.
Outra coisa é que chega o Lewandowski que vista 9 e você já sabe que o cara vai ser o 9 durante a temporada, e não só na pré-temporada. Mas esses improvisos que às vezes precisa fazer, então é por isso que só quando você entrega os números para as ligas que você vai ter a numeração definitiva da temporada e que aí você vai colocar o nome e número para os caras comprarem depois as camisas corretas dos jogadores. Vini97 Santos. Seria bom para o Barça estar no Mundial? Já respondi, Nico. Sim, seria. Deveria ser muito bom. E a última pergunta, que também foi muito feita aqui, e que eu já falei disso no Melhor Futebol do Mundo dessa semana, Pedri ou Vitinha? Para mim são dois dos melhores meio-campistas. Eu acho que os dois melhores meio-campistas dessa temporada. Acho que o Kimmich também estaria por ali, como um dos melhores meio-campistas também. E o Vitinha joga muito bem. Acho que ele é muito importante para o Paris Saint-Germain. É uma peça de saída de bola e de condução de bola para frente importante do Paris Saint-Germain. Bom na pressão também para recuperar. O meio-campo do Paris Saint-Germain é muito móvel. Eu acho que o Fabián Ruiz é subvalorizado essa temporada. A quantidade de movimentos que o Fabián Ruiz faz para abrir espaço para os outros, para gerar espaço para os outros, é pouco valorizado. O que eu acho de Pedro e Vitinha, que tem uma diferença muito grande, é se a gente for olhar em qualquer aspecto numérico sobre o que eles produziram para os seus times, existe uma diferença muito grande. É muito grande entre Pedri e Vitinha. Olha só para vocês verem os números da Opta essa temporada. Contando só o campeonato espanhol e o campeonato francês, porque a Opta, onde eu vi, no site da Opta, não compila os dados da Liga dos Campeões. Então, eu vou levar em conta que ela faz os dados de La Liga, que ela faz os dados da Ligue 1, e vou comparar os dois jogadores nas suas ligas nacionais. O Pedri recuperou 262 bolas, o Vitinha 144. Isso daqui dá 118 bolas a mais recuperadas pelo Pedri em relação ao Vitinha. 144 recuperou o Vitinha. Essa 108 do Pedri, assim, é quase o dobro de bolas que o Vitinha recuperou. O Pedri ganhou 152 duelos, o Vitinha 82. É de novo quase o dobro. Ele recuperou o dobro de bolas, quase o dobro de bolas, ele ganhou quase o dobro de duelos. Passes certos no último terço, 918 do Pedri e 644 do Vitinha. É 250, 260 passes a mais no último terço. Aqui eu não estou contando os passes na saída de bola, os passes lá atrás e tal, estou contando os passes lá na frente para decidir. Condução de bola em progressão, porque o Vitinha é um cara que progride bem, né, que leva bem a bola à frente. O Pedri teve 369 conduções de bola, o que dá 3.900 metros. O Vitinha 290 conduções de bola, o que dá 2.500 metros. O Pedri conduziu a bola, né, arrancada, romper linha conduzindo bola, 1,5 km quase a mais do que o Vitinha, e fez isso 70 vezes mais, né? 369 Pedri, 290 o Vitinha. Fez isso 70 vezes mais do que o Vitinha. Essas conduções do Pedri geraram para o Barcelona um gol, uma assistência e 17 chances criadas. As do Vitinha não geraram nem um gol, nem uma assistência e 8 chances criadas. Ou seja, as conduções de bola do Pedri geraram muito mais para o time do que as conduções de bola do Vitinha geraram para o time dele. Então, se a gente for pegar dos aspectos defensivos, o Pedri recuperou mais bolas, ganhou mais duelos. E não é que ele recuperou um pouquinho mais de bolas ou ganhou um pouquinho mais de duelos. É quase o dobro de bolas recuperadas e de duelos vencidos do que o Vitinha. Em passes que geraram jogadas para os adversários, passes certos no último terço, o Pedri teve 250 passes certos a mais no último terço do que o Vitinha. E em progressão, que é o que o Vitinha faz muitas vezes, de sair jogando e levar a bola para o ataque, o Pedri também fez isso muito mais e que gerou muito mais ao time dele. Essas progressões do Pedri geraram 17 chances, as do Vitinha 8, mais do que o dobro. Além de gol e assistência, o do Vitinha não gerou nenhum gol, nenhuma assistência. Tem os números também aqui do SofaScore, que são passes decisivos e grandes chances criadas. O Pedri deu 70 passes decisivos, o Vitinha 27. É quase 3 vezes mais. E o Pedri gerou 14 grandes chances e o Vitinha 4. É quase 4 vezes mais. Então, se a gente for olhar os pontos defensivos, de criação e de definição, em todos o Pedri leva uma vantagem que é 2, 3 vezes mais qualquer número do Vitinha. É o dobro ou triplo de quase todas as ações que o Vitinha fez e que são consideradas importantes para o meio-campista. Defender, recuperar a bola, passe no último terço, progressão, criar chances. O Pedri não é que ele ganha, ele dobra ou triplica os números do Vitinha em tudo. Então, para mim, não existe uma comparação numérica
entre o que fez o Pedro e o que fez o Vitinha. Quando um jogador faz 2, 3 vezes mais números do que o outro, não existe, para mim, uma comparação. Que o Vitinha ganhou a Liga dos Campeões, a Nations League, o Pedro não. Isso pode aproximar mais o Vitinha da bola de ouro, porque os prêmios, os títulos coletivos devem ser levados em conta? Aí acho que sim, beleza. Talvez ele mereça estar mais lá, porque os títulos coletivos que ele ganhou europeus, o Pedro não ganhou. Então tudo bem se ele ficar à frente do Pedro neste critério, se alguém quiser votar na bola de ouro. Mas dizer que o Vitinha jogou mais do que o Pedro, eu não consigo ver por números. Tira os números, coloca um retângulo verde, uma bola, o que o Pedro jogou essa temporada é um absurdo. É um absurdo, e para mim é melhor do que o Vitinha. Em sensações, para mim é melhor do que o Vitinha. Porque se a gente for pegar só em números, o Pedro aqui está dobrando ou triplicando os números do Vitinha. Mas se a gente for pegar o Andrei Santos no Strasbourg, ele ganhou 188 duelos no campeonato francês, o Vitinha ganhou 82. É isso, 82. O Andrei Santos ganhou mais do que o dobro de duelos do que o Vitinha. O Andrei Santos recuperou 188 bolas, o Vitinha 144. Ele recuperou mais bolas do que o Vitinha. Ele deu 27 passes decisivos, assim como o Vitinha, ele criou 9 grandes chances, o Vitinha criou 4. Ele criou o dobro de grandes chances do que o Vitinha. O Andrei Santos teve 15 participações em gols na temporada, e ele não jogou Champions. O Vitinha teve 11 jogando um torneio a mais do que o Andrei Santos. Se a gente for olhar só números, não é absurdo dizer que o Andrei Santos jogou melhor do que o Vitinha. Então o que eu estou fazendo aqui não é olhar só os números, é olhar os números, porque existe uma diferença muito grande entre os dois, mas olhar também as sensações. E admitir que, beleza, se para bola de ouro você vai levar em consideração, precisa levar em consideração os títulos coletivos, aí pode ser que o Vitinha fique na frente do Pedro, embora também eu acho que tem muito mais mérito ganhar o Campeonato Espanhol do que o Campeonato Francês. Porque o Campeonato Espanhol você tem Real Madrid e Atlético de Madrid como rivais, e na França você tem quem como rival? Paris Saint-Germain. Tem ninguém. A diferença econômica do Paris Saint-Germain para os outros é abissal, né? O Paris Saint-Germain, quando ganha o Campeonato Francês, tem mérito, mas ele é muito mais notícia quando ele não tem mérito para não ganhar. Quando ele consegue ser alcançado por um rival que ganha 3, 4, 5 vezes menos dinheiro do que ele numa temporada, isso sim tem que ser notícia. Então, para mim, não tem comparação entre Pedro e Vitinha. Quando um jogador recupera o dobro de bolas, quando ele ganha o dobro de duelos, quando ele cria 3 vezes mais chance, quando ele dá 4 vezes mais passes decisivos, quando ele conduz a bola muito mais e gera muito mais para o time. O que mais você quer de um meio campista? Fazendo isso 2, 3 vezes mais do que o outro. Para mim, nessa temporada não teve comparação entre o que jogaram esses dois jogadores. Meu povo, é isso daqui, hein? 52 minutos respondendo vocês. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Bom domingo para todo mundo. Até uma próxima, que eu acho que vai ser algum vídeo de Mundial. Ainda tá ligado isso daqui? Vai ser algum vídeo de Mundial nessa semana. Tem Botafogo na segunda-feira. E aí depois começam os outros grupos, né? Depois tem Palmeiras, aí depois vai pro Flamengo, Fluminense e tal. Enfim, vai ter bastante Mundial aqui essa semana e também vai ter um pouco de semana do Barça. Beijo pra vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.